alcançar promessas. Aquilo que está ao alcance da tua mão, aquilo que está ao alcance daquilo que você pode fazer, isso está ao meu alcance, ou isso está fora de alcance. Existem possibilidades e impossibilidades, mas quando você tem uma promessa, e essa promessa vem de alguém que não pode mentir, se você está chegando agora na igreja, Deus, Ele tem um caráter imutável, e uma das coisas que Deus não pode, Deus pode tudo, Deus é o Todo-Poderoso. Não, gente, Deus não pode mentir, sabia disso? Deus não pode negar-se a si mesmo, você sabia disso? Sabia que Deus não pode com o mal, Ele não pode aceitar a iniquidade, sabia disso? Deus, Ele abre portas que ninguém pode abrir, e também tranca e fecha, e ninguém vai poder abrir. Ele abre portas que ninguém vai fechar, Ele também tranca portas que ninguém vai abrir. Ele é um Deus que faz a gente alcançar e sonhar. Você já sonhou? Tem muita gente que recebe uma promessa de Deus e se esquece da promessa. Tem gente que lá no passado, são promessas que ficaram há décadas, que ficaram há anos atrás, ele fala, não, isso não é para mim. E é sobre isso que a gente vai tratar, sobre o alcance das promessas. Tomando posse da promessa. Deuteronômio 3 é um resumo dos primeiros 4 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Aquelas histórias que estão ali permeadas, que estão recheadas, que estão ali, todas elas têm princípios, e esses princípios são repetidos. Deuteronômio, a segunda lei, é Deus falando assim, espera aí, eu entreguei tanta coisa para vocês, então eu vou fazer um resumão daquilo que aconteceu, e daquilo que eu espero de vocês, para que vocês alcancem as promessas. Foi assim, Deuteronômio 3, 8 e 11, que naquela ocasião, tomamos desses 2 reis amorreus, o território a leste do Jordão, que vai desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon. Og, rei de Bazã, era um reino não a leste, mas ao norte. Até hoje, os teólogos, os historiadores, os estudiosos, eles trabalham na ideia de quem é Og e Magog, que são 2 reinos do norte, que no tempo revelado pelo Apocalipse, vão invadir Israel. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente de gigantes. Sua cama era de ferro e tinha, pela medida comum, 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Só para você ter uma ideia, a largura da cama é maior do que eu tenho 1,72 m. Tem muita gente que me vê pela internet e fala, pastor, achei que você era mais alto. Sem brincadeira, a televisão engana. E aqui a cama dele, de lado, era maior do que eu. Você imagina o tamanho esse rei de Bazã, desse Og? E aqui havia uma promessa. E o povo de Israel alcança uma promessa, que ela estava nas mãos, na verdade, de um inimigo muito poderoso, era um gigante. A Bíblia diz que você não deve considerar a aparência. A Bíblia diz que o tamanho, para Deus, não é nenhum tipo de documento. Tamanho não é documento. Então, agora vem 5 reis. Os 5 reis dos amorreus, reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques e de Eglon, reuniram-se e vieram contra os seus exércitos, com os seus exércitos. Ou seja, você imagina 5 exércitos contra você, 5 nações, ou 5 cidades, estados, naquele tempo, essa ideia de país não existia. Eram cidades, como foi o reino da Sardenha, como foi o reino de Veneza. A Itália, por exemplo, é uma nação, assim como a Alemanha, que elas têm uma unificação muito tardia. Eram diversos ducados, granducados, reinos, e pequenos principados, que se juntam numa só nação e formam a Germânia, e formam a Itália. E aqui havia uma confederação de 5 povos contra
Israel. Uma covardia. Eles iam bater em Israel até colocar Israel de joelhos. Aqui é para você comparar, são 5 forças contra a sua força. São 5 pessoas, uma segura o teu braço, a outra o outro braço, uma perna, outra perna, e outro te enche de bolacha. Pronto, para você entender, aqui eles estavam numa situação absolutamente contrária a eles. É como o teu time joga com um goleiro, o time do adversário tem 5. Seu time joga com 2 atacantes, o time do adversário tem 10. Então aqui, todas as apostas estavam contra Israel, mas disse o Senhor, e disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Tamanho não é documento. A importância da gente não ficar impressionado com a aparência, ela se traduz pela pessoa que tem fé. Quem tem fé, ele não olha para a circunstância. Na semana passada, retrasada, eu ministrei sobre os valentes de Davi, lembra? Nós falamos sobre Jabezão, falamos sobre Samar. Ele sozinho com uma lança, ele derrota 1000. Ele sozinho com uma espada, ele derrota 800. Davi, ele não se impressiona com o tamanho do gigante Golias, que tinha 3 metros. Mas ele tinha uma aparência, uma couraça, uma armadura brilhante de bronze, que fazia todo o exército de Israel tremer. Por quê? Quando a gente olha para nós mesmos, a gente acha os gigantes muito grandes. Mas Davi, ele não estava olhando para ele. Davi, ele apela para Deus. Você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você com meu aliado. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu afrontaste. Aqui Davi, ele dobra a aposta e fala: espera aí, você não mexeu com o exército de Israel, você mexeu com o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaote. É assim que o hebraico chama o Deus dos exércitos. Esse Deus, ele não se apequena, ele não se atemoriza. É interessante como Isaías capítulo 40, quando mostra o tamanho de Deus, assim, Deus olha para os reis, e para os reis dá risada. Ele fala: os governos, eles acabam rápido demais, Deus pega um, troca pelo outro, e a gente nem percebe isso. A gente estuda a história de Daniel. Daniel, ele serviu pelo menos a 3 reis. Ele é capturado pela Babilônia, e depois ele vai se tornar ali, ele vai sendo promovido, né, dentro dos governos, os medo-persas. Ele vai sendo tomado, um governo depois do outro, e ele vai servindo a Deus, apesar da situação que ele está vivendo, que era absolutamente gigantesca. Ele não podia sair dali, naqueles 70 anos que eles ficam ali presos, cativos. Aquele gigante não pode derrotar o Deus de Daniel. Os amigos de Daniel são lançados na fornalha e não queimam. Daniel é jogado num buraco, numa cova dos leões, e não é devorado. Por quê? Porque Daniel não olha para a aparência. Tamanho, gente, não é documento. Você pensa que você é grande, você tem que ver o tamanho do meu Deus. É isso que a fé enxerga. Então, quando você tem medo, existe, muito interessante isso, dentro dos quartéis, as tropas, elas são coordenadas, elas são comandadas, são dirigidas por um toque de corneta. Aí o corneteiro tem um toque chamado toque de recuar, é o toque de retirada. É quando você avança e você percebe que teus lados, teus flancos estão sendo derrubados, as tuas defesas estão caindo, só tem um jeito, é fugir. E aqui acontece isso com o povo de Israel. Em Números capítulo 13, verso 31, mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Preste atenção, eles vão se perturbar, eles vão se impressionar com a aparência dos problemas. É quando a pessoa se perturba com o tamanho da dívida que ele mesmo fez. É quando ele se impressiona com o tamanho do problema que ele mesmo criou, ou
Quando ele herdou um problema, ele recebeu um problema, alguém se levantou contra ele, alguém disse, você tem que fazer essa tarefa, e quando você vai olhar a tarefa, fala assim, isso aqui não dá para mim. Quando Deus te prometeu alguma coisa, você fala, não, isso aqui é muita areia para o meu caminhão. Aqui o povo de Deus tem medo, e aí eles batem em retirada, espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. A terra era boa, a terra manava leite e mel, a terra era perfeita para Israel crescer e viver livremente, livre dos chicotes, do cativeiro egípcio, do faraó, que mantinha eles escravizados. Mas eles não conseguem perceber nada de bom. Já viu gente que olha para a sua própria vida e não consegue ver nada de bom? É gente que duvida que possa encontrar alegria e felicidade diante dos seus olhos ou à frente dos seus olhos. Ele não consegue encontrar a felicidade hoje, não viu ontem, e acha que ser escravo é melhor do que ser livre. É isso que acontece. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, ou Anak, é a mesma coisa. Diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. O medo, quando você enfrenta gigantes, quando você enfrenta algo que é maior do que você pode, diga, alcançar. Gente, você não pode perder. Quando a gente alcançar promessas, é algo que está perto de você, ao seu alcance, ou uma promessa que não está ao seu alcance, mas que você vai chegar lá. Aqui o povo olha e vê um obstáculo. Não, eu não consigo passar nessa matéria. Eu não consigo vencer esse vício. Eu não consigo, pastor, existe uma incredulidade. Existe um espírito mau. Existe um bloqueio, existe uma barreira, existe uma fortaleza que eu não consigo vencer. É quando nós olhamos para os gigantes e nós determinamos a nossa própria identidade minúscula. Eu sou um gafanhoto. E não é ali o gafanhoto do mestre chinês. Não é. O gafanhoto é alguém que se percebe como inútil, como impossibilitado, como sem nenhuma garantia. Não precisa nem apostar em mim porque eu vou perder. Isso faz o povo de Israel, que foi chamado para vencer. Eu gosto muito de Deuteronômio 28, quando Deus falou o seguinte: os teus inimigos virão por um caminho, mas por 7 caminhos diferentes fugirão. Aquele que se levantar contra ti em juízo, vai ser derrotado. Existe uma promessa de bênção perseguidora, mas eles preferem bater em retirada. Por quê? Porque a aparência, ela é brilhante demais. E Deus, ele fala assim: você acha que está ruim? Olha, para que você conquiste vitórias maiores, eu vou te dar promessas maiores, para você vencer inimigos maiores. Deuteronômio 9, de 1 a 3, ouça, Israel, Deus não está escondendo nada de ninguém, hein? Hoje, você está atravessando o Jordão, está deixando para trás o teu passado, o teu deserto, mas você não vai ter moleza. Você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você. Porque se você ficar só naquela fase, né, você vai fazer um caça-palavras para criança de 5 anos, é muito fácil. Como é que você vai crescer se você não foi provado? Como é que você vai avançar se você não for provado? Como é que você vai esticar a sua possibilidade se teus ossos, seu corpo também não esticar? É isso, são nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são gigantes. Eu estou deixando claro, ó, você vai enfrentar gigantes, e é melhor enfrentar gigantes comigo do que continuar escravo lá no Egito. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. Era um provérbio que se dizia: quem é capaz de resistir aos gigantes? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de você como fogo consumidor. Deus não vai te abandonar.
Ele os exterminará e os subjugará diante dos seus olhos, diante de você. E você os expulsará e os destruirá, como o Senhor, lhe prometeu. Existem promessas de Deus. Essas promessas só dependem da gente avançar para além do Jordão. Essas promessas só dependem da gente olhar para a gente mesmo e saber que a gente não é gafanhoto e o nosso Deus não é menor do que os nossos problemas. A gente fica olhando para os problemas e a gente começa a encontrar nos problemas inimigos que são invencíveis, são gigantes. E com gigantes, pastor, eu não me meto. Eu não vou nem entrar em campo, porque eu sei que eu vou perder. Eu não vou nem começar. É aquela pessoa que pega a prova e a primeira questão, ela vem tão embolada, tão confusa, tão cheia de pegadinha, com fórmulas que você esqueceu, que você fala, desistir, pastor, ó, não vou fazer essa prova. Tem um meme na internet, que são algumas respostas, né, que os alunos engraçadinhos deixam para as professoras. E tem uma prova muito interessante. O aluno, já na primeira questão, ele responde assim para a professora: professora, bom dia, hoje eu vou lhe dar um desconto, ou um descanso, pode ir para a próxima prova do próximo aluno, que eu não vou fazer nada. Tem gente que nem faz a prova, tem gente que nem se veste para a guerra, tem gente que desiste antes de começar, mas as promessas de Deus são maiores para quem quer vencer inimigos maiores. Existe algo chamado escola, e toda escola tem um professor. O professor, ele age na vida do aluno. Aluno é aquele que não tem luz, aluno sem luz. Eu não sei como é que eu faço, mas eu vou te explicar. Eu não sei como é que eu resolvo, mas eu vou te ensinar. Está vendo essa fórmula aqui de química? Você está vendo aqui, olha como é que a gente estuda genética. Como é que você passou em biologia? Você se lembra de matrizes? Lembra disso? Você lembra de fatoração, produtos notáveis? Você lembra disso? Lembra de logaritmo? Gente, eu era um tapado no negócio de logaritmo, log e colog. Um tapado. Gente, aí uma professora Roseli, ela me chamou e falou assim: não é possível. Ela sentou comigo, e ela, numa tarde, gente, penso uma moça brava, eu tinha medo dela, medo. Ela era esposa de um capitão que era mau, e na época eu cadete, eu não podia ficar reprovado, eu tinha que passar naquela disciplina. Eu acho que o medo fez a minha mente abrir. Eu nunca mais esqueci, é que nem aprender cálculo, você nunca mais esquece quando você tem um professor. Olha para mim, nós temos um bom professor aqui numa boa escola. O nome dele é Caleb, Josué filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné. Dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. Ou seja, não concordaram com o medo daquele povo. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes ao Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto eles são o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. A mente de quem quer alcançar vitória, promessa, ele olha de outro jeito. Ele olha não para a terra que devora, ele fala: é uma terra que eu vou devorar, é a terra que mana leite e mel, e os problemas que eu vou enfrentar, são alimento que eu vou mastigar, para me dar vitória. Esses inimigos, esses gigantes, esses problemas, esses impossíveis, são a minha razão de me alegrar. Eles vão ser a ponte para alcançar a promessa. Eu vou usar eles como alimento para o meu crescimento espiritual. Eu vou usar os problemas como troféus, aqueles homens que colocam em casa, empalhado, aquelas feras. Esse aqui eu cacei a flecha.
Esse aqui, eu matei a espada. Esse aqui, eu dei golpes. Davi já tinha lutado com o leão e com o urso. Imagina na tua casa, você colocar a cabeça de um urso empalhada. O que é não? Isso aqui quem derrubou fui eu. Isso aqui eu dei golpes até ele largar minha ovelha. Isso aqui é o meu troféu. Os problemas, gente, não são feitos para destruir a gente. Os problemas são feitos para desafiar a gente, para encorajar a gente. Eu gosto quando Israel está arrasado, invadido, queimaram Jerusalém. Aí o profeta fala assim: espera aí, não tem um ponto final aqui não. Ele dá um parágrafo e diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero me lembrar, não do tempo da derrota, eu quero me lembrar do Deus que me dá vitória. Eu quero trazer à memória, por isso que é bom a gente se lembrar das vitórias, dos becos sem saída que a gente estava, e que Deus nos livrou. Quantas vezes você falou para Deus: Deus, me dá só mais uma chance. Eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei. Ai Deus, você está no avião, o avião começa a tremer, sacudir, e você fala: pronto, chegou a minha hora. Eu sempre digo assim: não tenha medo, Deus não vai derrubar o avião para te matar, Ele não precisa disso. Não precisa derrubar um avião para te matar. Mas tem gente que tem medo, e quando você tem medo, que você fala: Deus, me dá mais uma chance, e Ele te dá a chance, aí você se lembra: poxa, naquela vez eu tinha dado uma tropeçada, e Deus me deu mais uma chance. Então eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Esse professor, ele dá lições, tanto em Juízes 1, como em Josué 15, a Bíblia fala dele ter vencido esse Caleb, que a gente sempre olha para o vencedor de gigantes como Davi, mas Davi venceu um, ele venceu 3. Olha, Josué 15:14, Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Gigantinhos não, eram gigantes, filho do gigante Anak. Quem venceu? Um homem. Eu gosto desse professor, porque ele entrega para a gente questões inéditas. Você pega resolução de prova do concurso, já viu isso? Você vai fazer concurso, aí tem as questões dos cursos anteriores. Já fez concurso? Eu fiz. E aí, você pega mais ou menos a manha da banca que está fazendo prova, mas nunca a questão é igual. Você sabe que vai ter lá língua portuguesa, ortografia, gramática, conjugação verbal. Você sabe que você vai estudar história, a história do Brasil, a história geral. Você pega assim e faz um limite. Isso aqui vai cair, mas você não sabe exatamente como que vai cair. Às vezes a questão é fácil. Quer ver uma questão fácil? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares K, letra A, Brau. Letra B, Brau. Letra C, Bril. Quem descobriu o Brasil? É uma questão fácil. Aqui, escute isso. Deus vai te dar uma questão inédita. É um problema que só você vai resolver. Ele vai entregar algo para você e falar assim: esse aqui, esse gigante é para você resolver. Eu vos trouxe a terra dos gigantes amorreus. Não fica pensando que o seu problema foi o diabo. Pensa isso. Não, meu problema é o fulano. A gente joga para os outros. Meu problema é ciclano. Os nossos problemas foram criados por Deus. Sabe aquela prova difícil? Pronto. Foi Deus que fez para te aprovar. Não foi para te reprovar. Nossa, como Deus é mau, que prova difícil. Podia ser mais fácil. Quando Deus, Ele exige muito de você, é porque Deus espera muito de você. Quando Deus, Ele coloca uma prova difícil, é porque Ele sabe que você pode resolver a prova difícil. Quando o Arthur, muitos anos ficou com câncer, ele tinha 1 ano. Gente, pensa numa prova difícil. Eu vi gente falando assim: pastor, eu não era nem pastor. Falei assim: Lobo, eu não queria estar na tua pele. Foi um negócio tão complicado,
Foram 5 anos de internação, e voltava para o hospital do câncer, internava, UTI, 35 dias na UTI. Gente, pensa num negócio que eu definhei. Deus, Ele me esmagou, assim, Ele me botou assim numa prensa, assim, falou assim, vamos ver que tipo de caldo, sabe quando você espreme a laranja? Que suco que sai dali? Quando você espreme a fruta, quando você espreme o azeite, né, o azeitona, que tipo de azeite que sai? Que tipo de óleo que sai? Deus me espremeu. Deus, Ele me colocou numa prensa, Ele me humilhou. E a fé que eu tenho hoje, saiu de lá. Saiu daquele tempo, saiu dessas provas, saiu dessas experiências que eu tive de falar, e agora? Como eu resolvo? Diga assim, Deus é que me leva para a terra dos gigantes. Esses problemas, Deus coloca na sua vida para você resolver, mas Ele diz, os quais pelejaram contra vós outros, porém, eu os entreguei nas vossas mãos, e possuíste a terra, e os destruí diante de vós. Deus levou o gigante, Deus deu vitória para a gente sobre o gigante, e Deus acabou com os gigantes na nossa vida. Porque se a nossa vida é muito fácil, a gente não tem experiência de fé, a gente não vê milagre, a gente começa a achar que a vida, ela não tem nenhuma presença espiritual, nenhum motivo. Por que eu celebro a presença de Deus? Quando a Bíblia fala sobre prova, existe na nossa cabeça uma ignorância pedagógica. Porém, apesar de Deus ter entregue para você uma promessa que você podia alcançar, vós não quiseste subir, mas fostes rebeldes ao mandato do Senhor, o vosso Deus. Quando fala subir, é porque Jerusalém, Israel, ela fica em cima de uma chamada fenda Ciro-Fenício. Então, tem uma colina, tem um vale que liga essas colinas até o mar, chama-se de Cefalá ou Cefala, cada um usa um termo. Aí tem uma montanha, e dentro dessa cadeia de montanha, já ouviu Monte Hermon, Monte Hebron, Monte Sião, você já ouviu falar do Carmelo, a subida para Jerusalém, você tem que se esforçar, você não quis subir, eu quis te dar uma terra boa, você rejeitou, fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas, e dissestes, porquanto o Senhor nos odeia. Olha só como é que o coração do homem é mau. Sabe o que é murmurar? E murmurastes nas vossas tendas. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodos de Libertação e Batalha Espiritual. E esse ano, em novembro, teremos mais uma edição do Seminário Avançado de Libertação Espiritual. Essa é a primeira agenda de Jesus Cristo, quando Ele diz, eu vim para libertar cativos, para colocar em liberdade os oprimidos e abrir as portas das prisões. A liberdade que Cristo nos chamou é uma liberdade que é oferecida para você. A imersão no Seminário Avançado de Guerra Espiritual vai acontecer de 7 a 9 de novembro. As inscrições estão aqui no site www.institutoexodos.com. Você não pode ficar de fora. Você vai receber o melhor daquilo que te entregou o Senhor, de ferramentas de guerra, de batalha, de cura da alma e de liberdade em Cristo. Eu te espero aqui, inscrições www.institutoexodos.com, de 7 a 9 de novembro, vai ser uma bênção, e eu te espero aqui em Curitiba. A murmuração é um pecado, presta atenção nisso, tão complicado. A murmuração afeta a Deus de uma maneira tão impressionante. Esse povo que murmurou vai morrer sem chegar na terra da promessa. Murmurar é você dizer para Deus que a sorte que Ele deu para você é ruim, que a família que Ele errou quando Ele te deu uma família, quando Ele te deu um filho, quando Ele te deu uma vocação, quando Ele te deu um dom, quando Ele te deu uma promessa. Você está dizendo, murmurar e tentar a Deus é dizer para Deus que Deus é incompetente para fazer aquilo que Ele prometeu. Você está entendendo o nível de agressão que é contra Deus? Você entende quando Deus fala assim, uma geração incrédula e adúltera? Gente, Deus está xingando, desculpa a expressão, está xingando a nação de pervertidos.
murmuraram contra Deus. Sabe por que eu estou passando essa prova? Porque Deus me odeia. É gente que acredita que Deus, ele nutre ódio pela vida de alguém. Escute, você pode ter sido abandonado pelo teu pai, você pode ter sido esquecido, pode ter nascido na pior família, você pode ter vivido com necessidade, passado fome. Tudo isso é alimento que se mastiga e faz de você um homem de Deus, e faz da mulher de Deus que alcança a promessa. Diga, alcançando promessas. Os problemas da nossa vida, eles são trazidos porque Deus quer tirar de nós o melhor que Ele já propôs para nós. Eles murmuraram nas tendas, eles falaram, eles começaram a andar, ó vida, ó azar. É a síndrome daquela hiena do leão da montanha. Porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou do Egito para nos entregar nas mãos dos gigantes amorreus. O sujeito morava, era escravo. Escravo apanha todo dia, vai para o tronco, vai para a senzala, não se aproxima da casa grande, escravo. Aí Deus tira ele da escravidão, tira do Egito, fala assim, bora atravessar um deserto aqui, que eu tenho uma terra que manda leite e mel. Quando eles chegam no limiar, na fronteira, eles falam, que maldade de Deus, estava tão bom eu lá pelo menos tinha pepino, tinha cebola. É gente que acha que o passado dele com pecado é melhor do que a vida com santidade de Deus. É gente que pensa que viver com Deus é mais difícil do que viver sem Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Isso é uma ignorância de quem faz a prova. Para nos entregar nas mãos de gigantes amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? A prova, ela só mostra que quando você está sentado, Deus está ali do teu lado. Espera aí que eu vou te ajudar. Vou te ajudar a fazer caligrafia. Aquela letra que era um garrancho. Aí a professora, a mamãe, o papai pega na mão. Ó, vou te ensinar a fazer. Ó, faz o Y. O Y é difícil. Olha como é que é. Faz o B. Sobe, faz a barriguinha. Eu aprendi piano. Sabia disso? Quer que eu toque piano? Quer? Aprendi piano. Aprendi, mas já esqueci. Mas eu sei desenhar clave de sol. Sei. A minha professora me ensinou a clave de sol. Ela tem um desenho. Ela parte da segunda linha, ela sobe, ela desce com uma barriguinha e ela se encontra de novo. A minha professora de piano pegou na minha mão. Olha o que acontece. Todavia, eu estava lá. Deus está falando. Deus, eu destruí diante deles. A Amós está contando a história de novo. O amorreu, cuja altura era como a dos cedros. Cedro é alto. E eram fortes como os carvalhos. E destruiu o seu fruto por cima e suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos os conduzi pelo deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Aqueles 40 anos de jornada, aquela prova que Deus colocou, eles não estavam sozinhos. Deus estava com eles o tempo todo. Olha para o pastor. Deus não te abandona. Ele está com você o tempo todo. Quando que Ele está contigo? Sempre. E nos dias bons, Ele está lá. Você fala, glória a Deus. E nos dias ruins, Ele também está lá. Eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos séculos, até o fim. Quando Deus ele se apresenta, Ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Quando você nasceu, sabe quando você foi concebido? Deus estava lá. Quando você nasceu, Deus estava lá. Quando você deu uma topada, quando você errou, quando você venceu, quando você riu, quando você chorou, Deus estava lá, todos os dias. E no final, quem vai estar lá? Deus. Eu gosto de Estevão. Não gosto da maneira como ele morreu, não. Estevão é apedrejado ali na porta de Damasco, norte de Jerusalém. Mas quando ele vai morrer, ele não vê a morte. Gente, quando eu olho a Bíblia, eu falo, meu Deus. E diz assim, Estevão, ele sendo apedrejado, ele viu o Senhor, ele não viu a morte.
à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus estava lá. Apesar daquela prova que Estevão passou. Deus está presente, só que eu e você, a gente tem que tomar uma posição de reclamar, ou seja, não reclamar de Deus, reclamar a promessa, reivindicar, pedir. Esse Caleb, ele abre a sua boca 4 vezes na Bíblia, 4 vezes, e ele fala assim, na primeira vez que ele vai se pronunciar, agora pois, dá-me este monte. Segunda vez, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia, tu ouviste, que estavam ali os anaquins, os inimigos grandes, os problemas grandes, você ouviu, ele vai dizer o seguinte, as 12 tribos de Israel entraram na terra da promessa, uma conquistou um pedaço, outro pedaço, aí o pedaço difícil, mas era o melhor pedaço, chama Hebron, Kiriat Arba, terra dos gigantes, ninguém quis, isso aí deixa para outro. Então Manassés, Rúben, metade da tribo de Manassés, Rúben e Naftali, 3 tribos muito espertinhas, falam assim, não, aqui tá bom. Já chegaram, ficaram por lá de cá do Jordão, oeste do Jordão. Mas as outras tribos, elas avançam e cada uma pega um pedaço. Mas tem uma tribo, a tribo de Judá, a tribo de Caleb, escolhe por último. Ouviste que ali estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar. Como o Senhor disse, e Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebron como herança. Antes, o nome de Hebron era Kiriat Arba. Por quê? Kiriat significa cidade. Já leu na Bíblia Kiriat, Jearim, Judas Iscariotes. Judas é um derivativo do nome Judá, tá bom, gente? Judas da cidade, seria isso, o Judá que não mora no campo, ou que é o Judá urbano, pronto, isso seria o nome de Judas Iscariotes. Kiriat Arba tinha esse nome, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousa da guerra. Aquele que alcança a promessa, e você vê a pessoa que vence muito, significa que ela trabalha muito. Eu recebi um livro de um pastor amigo meu de Campinas, o pastor Simar, que conta a história daquele Tom Brady. Ele ganhou não sei quantos, 6 ou 7 Super Bowl, que é o campeonato de futebol americano. Gente, ele escreve uma rotina, é um livro dessa idade, desse tamanho, e você vai vendo a disciplina que aquele homem foi submetido, todos os dias, acordando às 5 da manhã, ele fazia treinamentos durante 8 horas do dia, e alguns dias ele chegava a 14 horas de treinamento. Por que que ele é especial? E por que o Tom Brady é o nome dos recordes daquele esporte? Por quê? Por que que você vê homens que terminam a carreira cedo e outros que estendem a carreira e vão se ajuntando e colecionando vitórias? Por quê? Porque é gente que não desiste de alcançar a promessa. É gente que crê naquilo que Deus prometeu. Você ouviu que Deus me deu aquele espaço lá. É uma terra grande, é um lugar que eu tenho que subir, é um monte Hermon, é um monte de gigante, mas ele é meu. Persista na fé. Fé, gente, é uma certeza daquilo que você não enxerga. Fé é certeza daquilo que você não vê. A fé não enxerga. Se você enxerga, não tem fé. Ah, eu estou ganhando de 10-0, vou vencer. É lógico que você vai vencer. É lógico. Os votos já foram apurados. Você está com 80%, eu vou ganhar, claro. Não é fé. A fé é quando você enxerga algo que ninguém está vendo, nem você, mas é uma esperança, que você sabe que está ali. Fé é certeza daquilo que se espera. É um fundamento, é o firme fundamento daquilo que se espera. Fé e esperança andam juntinho. A fé e a esperança pega a mão do outro assim, ó, e vai caminhando. Quando você tem esperança, você tem fé. Agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, e 45 anos são passados, desde
que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que eu tenho já 85 anos. Qual a promessa que Deus deu para você? De verdade, gente. Existe uma promessa para mim e para você, sabia? Em Jeremias capítulo 29. Gente, essa é uma mensagem, tem texto da Bíblia que tem que estar decorado, tem que estar na ponta da sua língua. Eis que o Senhor. É interessante quando ele diz: eu tenho planos de paz para vocês e não de mal. Eu quero levar para vocês um destino melhor. Gente, se Deus está arrancando você de um lugar e trazendo para cá, Ele tem um plano melhor. Às vezes Deus está provando a gente. Perseverar em fé, persistir na fé, é continuar acreditando quando ninguém mais acreditou. A minha cabeça, ela fica girando, fica assim, navegando em muitas passagens bíblicas. Então, eu vou pregando e às vezes eu me perco assim, porque eu tomo um braço, eu tomo uma direção, tomo um caminho. Espera que eu vou explicar melhor. Davi, em 1 Samuel capítulo 30, ele chega na cidade dele, chamava Ziclag, a cidade está queimada. Os filhos dele foram sequestrados, a mulher dele foi levada embora. Sabe o que o povo fez? O povo começou a chorar. E o povo ficou tão irritado que queria apedrejar Davi. A culpa é de Davi, tá vendo? Fomos lutar na guerra dele. Minha família se perdeu. A Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor, se encorajou no Senhor. Ele falou assim: não está perdido não. Ele vai consultar o Senhor e diz: eu vou trazer de volta, vai. Gente, é uma história linda. 1 Samuel 30, você pode ler em calma, em casa com calma. Ele vai lá e reconquista tudo que foi perdido. E eles fazem uma grande festa. Quando você persiste em fé, não importa a tua idade. Esse homem recebeu uma promessa há 45 anos. Eles estavam no deserto. Eles já tinham chegado na terra que manda leite e mel. Já tinha passado 5 anos, a promessa ainda estava lá para ser conquistada. Ele vai dizer algo impressionante. Ele vai dizer: ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força. Tanto para coisas difíceis, fazer guerra é difícil, quanto para fazer aquilo que é comum, entrar e para sair, ou para sair e entrar. Agora pois, depois de 45 anos, eu vou alcançar a promessa. Me dá a promessa. Dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para expulsar, como o Senhor prometeu. Fique em pé. Olha para o pastor. Eu prego a Bíblia Sagrada. Eu não fico contando para vocês a história da carochinha. A Bíblia Sagrada é a verdade. Nenhum tio, escute isso. Nenhuma vírgula será retirada da Bíblia. Nenhuma promessa vai ser retirada se ela se cumprir. Você crê em Jesus? Sabe o que Jesus fala? Passarão os céus e a terra, a minha palavra não vai passar. Existem promessas. Existem promessas de Deus para você. Se encoraje. Pare de olhar o tamanho do gigante. Pare de olhar para a sua idade. Eu estou velho, já passou meu tempo. Querido, nada é impossível àquele que crê. Gênesis 18, Deus fala: haverá alguma coisa impossível ao Senhor? É lógico que a pergunta é bumerangue, a pergunta é retórica. A resposta é não. O impossível, olha para o pastor, está aqui, ó. Aqui dentro que está a fortaleza da mentira, é aqui, ó, que está a jaula do não, o calabouço do não, está aqui. Não pode, não consegue, você não vai conseguir. É mentira. As promessas de Deus são para você alcançar. As dificuldades, elas vão te animar, elas vão te dar uma descarga elétrica no 380, nem no 220.
vão te dar um choque, para você dizer: eu vou avançar. Posso ouvir um amém? Deus falou com você essa noite? Falou ou não falou? Gente, Deus vem falando comigo essa palavra desde que eu viajei. Pensa uma palavra que estava ardendo aqui no meu coração. Ande com gente valente. Ande com gente que não deixa você desistir. Ande com gente que tire de você o melhor. Ande com gente que tire você da frouxidão, do medo. Você quer orar comigo? Nós vamos cantar, temos uma canção. Eu vou convidar todos vocês para que saiam dos seus lugares, venham aqui, que nós vamos orar aqui. Hoje Deus nos deu lições, e nós vamos nos encorajar para avançar para a terra que manda leite e mel, para vencer as dificuldades, os gigantes, e trazer Deus para a nossa guerra. Amém? Sai do seu lugar, vem aqui à frente em nome de Jesus. Vamos orar. Feche teus olhos agora. Conta para Deus a verdade. Pode contar. Conta para Deus o tamanho do gigante. Conta para Deus o tamanho da dificuldade. Lembra aí no teu coração a promessa. Existe uma promessa. Deus falou com você. Ele falou com você. Deus, Ele não mandou recado. Deus, Ele falou. Existe uma promessa para a sua vida. Essa promessa é para você alcançar. A prova pode ser difícil, mas a vitória é que te dá alegria. Eu te abençoo em nome de Jesus. Pai querido, essa noite nós saímos do nosso lugar, saímos do local do desespero, do aperto, do deserto. Nós escolhemos, Senhor Deus, crer numa promessa do Senhor que vai se cumprir. Nós escolhemos passar o Jordão, avançar sobre as cidades fortificadas, derrubar os gigantes, não nos atemorizar com os inimigos que aparentam, que ostentam uma força que parece insuportável. Nós hoje, em nome de Jesus, declaramos a derrota dos nossos inimigos. Nós cancelamos as barreiras, desativamos os obstáculos, toda incredulidade na casa dos teus filhos, toda palavra de desistência, ela é tirada no chão, ela é jogada por terra em nome de Jesus. Nós nos juntamos na mesma expressão de fé de Caleb, e nós declaramos que nós vamos subir, que nós vamos mastigar esses problemas como quem mastiga o pão, que eles vão se tornar na nossa vida razão da nossa alegria, razão das nossas conquistas. Nós alcançamos pela fé, nós olhamos e alcançamos pela fé cada uma das promessas que o Senhor nos deu, e nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Você dá um amém, dá um amém, aleluia, diz amém. Eu creio, vai ser assim, está ligado na terra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém. Você que ainda não é membro de Bom Retiro, no final do culto vai aparecer aqui um QR Code, e ali você vai ser convidado para ser membro. Não viva sem igreja. É aqui que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. É aqui que você é animado, que você é desafiado, que você é encorajado. É aqui que a tua fé fica em brasas. É aqui que você sai para uma semana cheia, poderosa. Você nem sabe o tipo do inimigo que você vai enfrentar a semana. Essa palavra vai ser a palavra que vai estar aqui, ó, na tua carne, na tua veia, nos teus ossos. Vai falar: eu me lembro do meu Deus, Ele não vai me abandonar, Ele está comigo, Ele que preparou isso. Esse inimigo é para ser derrotado. Você pode dar um amém? Pode voltar para o seu lugar. Vamos celebrar a ceia em nome de Jesus. Quero
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 23. Primeira carta de Paulo. Muito obrigado. Primeira Coríntios, capítulo 10, verso 23. Eu preciso saber antes aqui. Todos aqui receberam a ceia, o pão e o cálice, todos receberam? Ao contrário, alguém não recebeu, levanta a mão para a gente levar até você. Tem muita gente que tem dúvida, né? Você pode sentar. Ainda estou no meu horário. Pode sentar. Pastor, o que é beber e comer indignamente? Tem gente que tem dúvida. Acha que vai comer o pão e tomar do cálice, vai cair, estribuchar e vai cair. A ceia não é para te condenar. Cada um, pois, examine-se a si mesmo. A ceia não é para você ficar olhando o pecado do outro. A ceia é para você olhar para você. Jesus, em Lucas 6, fala o seguinte: primeiro, você quer tirar o cisco do olho do teu irmão? Primeiro arranca o tronco, a árvore, a viga que está nos teus olhos. Ninguém é perdoado confessando o pecado dos outros. A ceia é o momento de você dizer o seguinte: eu vou me examinar. Poxa, eu pisei na bola, eu pequei, eu fui incrédulo. Olha o meu pecado, olha a minha vergonha, olha o meu orgulho, olha a minha rebelião, eu pequei. Cada um examine-se, pois, a si mesmo e coma. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz não coma. Não coma. A Bíblia diz coma. Então, quem pode celebrar a ceia? Pastor, eu aprendi que só quem era batizado. Então você vai me mostrar na Bíblia onde está escrito isso. Onde está escrito que quem celebra a ceia é só quem é batizado? Bom retiro, querido. Você entregou a vida a Jesus agora? Você veio numa oração aqui, entregou também. Você está pronto para a ceia. A ceia é um sinal de que você crê. Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão. Pega o pão. Semana que vem nós vamos ter festa das crianças. Ensine o teu filho a celebrar a ceia. Tem igreja que vai esperar os filhos da gente se desviarem, para se arrependerem, para voltarem para celebrar a ceia. Faça que nem o povo de Israel. Desde pequenininho eles celebravam a ceia. Chamava-se Páscoa. Era uma refeição. Inclua o teu filho na fé. Não deixe ele se afastar. Não deixe ele ser consumido pelo mundo. Traga ele para a ceia. Todo primeiro domingo do mês a gente celebra a ceia. Jesus tomou o pão, o partiu e disse: isso aqui, ó, é o meu corpo, foi dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Olhe para mim. Jesus foi moído na cruz. Aquela morte horrorosa, aquela tortura romana na cruz, Jesus foi executado para livrar você da morte. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por que eu sei que eu sou salvo? Não é porque eu prego o evangelho, não é porque eu não sou desonesto nos meus negócios, não é porque eu não traio minha esposa, não é nada disso. Eu sou salvo porque Jesus morreu por mim. A minha nota promissória foi paga por Jesus. Eu não devo mais nada. Olha para o pastor, você não deve mais nada. Pega esse pão agora. Ele te favorece. Isso foi dado em favor de vocês. Esse pão significa que você tem uma aliança com Jesus. Pode comer o pão. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue.
Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Por quê? Verso 26. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Tem um monte de gente participando com a gente lá na internet, sabia? Tem gente que é membro de Bom Retiro, que mora na Suécia, em local que não tem igreja. Não tem igreja. Eles são ateus. Tem gente que não tem uma igreja para congregar, que está assistindo hoje a gente, em casa, doente, enfermo, numa cama. Essa mensagem está chegando dentro dos presídios, você sabia disso? Tá? Quando você celebra a ceia, você está testemunhando que você está esperando Jesus. Haverá um dia, num piscar de olhos, no momento que ninguém espera, o Senhor descerá com alarido e voz de trombeta de arcanjo. Ele vai voltar. Felizes aqueles que são convidados para a ceia do Senhor. Nós estamos testemunhando que Ele vai voltar. Toma, beba do cálice. Você tem uma aliança com o Rei. Espere o Rei voltar, porque Ele vai voltar. Deus abençoe você. Você que nos visita, seja bem-vindo a Bom Retiro. Seja bem-vindo à casa do seu Pai. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus, e vamos orar encerrando. Eu continuo aguardando vocês. Participe de uma das nossas células, você vai ser muito abençoado. Vamos orar e vamos despedir em nome de Jesus.